Apocalipse capítulo de número 3, verso 14, você que for achando, vai se colocando de pé. Nós faremos essa leitura a uma só voz, pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Apocalipse 3, 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você diz amém? Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus e Pai amado, sou grato a Ti pela Tua bondade com que mais uma vez nos envolve nestes lugares. Pai querido, já temos louvado a Ti, temos orado, temos clamado e sentido a Tua presença. Mas mais uma vez, como sempre tens feito, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Que nesta hora, Senhor Deus, o Seu Espírito Santo tenha total liberdade para agir e para mover, Senhor Deus, em nosso meio. Que o Senhor tome, Senhor Deus, a minha vida, Senhor Deus, anulando-me, Senhor Deus, para que somente o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco nesta hora. É a oração que a Ti eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando ao nome do nosso Deus. Bendito é o Senhor. Queridos, nós estamos aqui hoje diante de um texto que é um escrito do nosso Senhor Jesus Cristo através do seu amanuense João, o apóstolo, que estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho e da palavra do nosso Senhor Jesus. E quando o Senhor aparece a ele, diz para ele: João, escreve as 7 cartas que estão na Ásia. E ele ali fala o nome das 7 cartas. E a última carta que João vai escrever é a carta à igreja de Laodiceia. E o que eu acho interessante é que em todas as cartas, Jesus Cristo, ele inicia a sua identificação como aquele que apareceu para João no início do capítulo 1, se identificando como aquele que é o primeiro, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primogênito da criação de Deus, aquele que passeia no meio dos candeeiros, aquele que tem nas mãos as 7 estrelas, que são os 7 anjos, os 7 pastores que estão administrando a sua igreja. E aqui Jesus Cristo, ele vai falar agora à igreja de Laodiceia, escrevendo ali essa carta para corrigir os desvios de uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas que estava dando errado. E o que eu acho interessante é que Jesus Cristo, ele, à medida que ele vai falar à igreja de Laodiceia através de João, ele começa dizendo assim: essas coisas diz o Amém. Verifica na sua Bíblia se Amém está aí com letra maiúscula. Essas coisas diz o Amém. Ou seja, Jesus Cristo, ele se identifica como sendo aquele que confirma a sua própria palavra. Porque todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós pronunciamos, emitimos uma sentença, e para confirmar
corroborar, atestar aquilo que nós falamos, nós dizemos amém, que significa assim seja. Mas Jesus Cristo ele está dizendo, eu sou o amém. Eu sou aquele que testifica daquilo que falo, aquele que confirma aquilo que falo, aquele que corrobora com aquilo que falo, que dá testemunho de mim mesmo, executando todo o meu bom propósito segundo a minha vontade. E aí ele vai dizer o seguinte, eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Se você observar nas 7 cartas que João escreve às igrejas da Ásia no Apocalipse, nós vamos ver que todas as vezes que Jesus Cristo começa com um prelúdio de uma identificação, na identificação ele já está querendo demonstrar aquilo que ele vai falar no desenrolar da carta. E quando ele diz, eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha é aquele que viu, aquele que testifica, aquele que conhece, aquele que sabe daquilo que aconteceu. E Jesus Cristo está dizendo assim, ó, eu sou testemunha e não falsa, sou uma testemunha fiel e verdadeira. Aquele que sabe dos fatos, aquele que conhece aquilo que acontece, aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que nós não entendemos, não vemos, não percebemos, não temos conhecimento, ele sabe, porque ele é aquele que é capaz de prescrutar o mais íntimo do nosso ser. E aí ele vai continuar, ele vai falar o seguinte, o princípio da criação de Deus. A palavra princípio da criação de Deus, se interpretada do ponto de vista, no grego, na voz passiva, significa que ele seria o primeiro criado. Mas aqui está na voz ativa, dizendo que na verdade, ele não é o primeiro criado, mas ele é a origem da criação. Ele é aquele que deu origem a toda a criação de Deus. O próprio João, no capítulo 1, no versículo 1 do seu livro, que o mesmo que escreve a carta do Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus Cristo, ele não é um ser criado, mas ele é criador. Ele não é o princípio da criação, como sendo o primeiro da criação, mas sendo a origem de toda a criação. Tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Por isso, glória somente a ele. E à medida que ele vai desenrolando a sua carta aqui a João, ele vai falar o seguinte agora, eu conheço as tuas obras. Logo após Jesus se identificar, ele começa a conversar com a igreja, a proposta daquilo pelo qual ele está ordenando que João escreva, eu conheço as tuas obras. Para todas as 7 igrejas da Ásia que João vai escrever, Jesus Cristo sempre após identificar, ele começa dizendo, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Sardes ele diz, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Filadélfia ele diz, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna ele vai também dizer, eu conheço as tuas obras. Eu quero lhe dizer que para todas as igrejas Jesus Cristo disse, eu conheço as tuas obras. E para a nossa igreja ele também está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço aquilo que tu fazes. Eu conheço por onde tu andas. Eu conheço aquilo que tu fala. Eu conheço até mesmo os teus pensamentos. Jesus Cristo conhece. Aquilo que o homem não pode ver, Jesus Cristo vê. A Bíblia diz em Hebreus 4:13 o seguinte, olha, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus.
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a qual havemos de prestar conta. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido à visão do nosso Todo-Poderoso. O conhecimento dele é perfeito e ilimitado, não é progressivo, ele é total. Jeremias vai dizer no capítulo 32, versículo 19 do seu livro o seguinte, olha: teus propósitos são altíssimos e tuas realizações são poderosas. Os teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo as suas obras, segundo aquilo que merece os seus atos. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ele sabe por onde você anda quando ninguém mais sabe, ele sabe. Há um engodo por parte do diabo em fazer-nos acreditar que distante da vista dos nossos cônjuges, distante da vista dos nossos pais, distante da vista dos nossos superiores, ninguém vai nos pegar, nada que possamos fazer vai vir ao culto. Eu quero lhe dizer que ainda que os homens não possam ver, há um Deus nos céus que te contempla a todo e qualquer momento na sua vida. No banheiro da sua casa, Deus está te vendo. No interior do seu quarto, Deus está te vendo. Lá no escuro, onde ninguém está vendo, Deus está te vendo. O conhecimento de Deus não é somente sobre aquilo que fazemos, mas também pela motivação daquilo que fazemos. E aí eu quero lhe dizer uma coisa: nenhum juiz, por mais inteligente, perito, experiente que seja, pode julgar fora o íntimo. Pode julgar as motivações do nosso coração, pode julgar as nossas intenções. Ele julga fatos com base na lei, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não conhece apenas os fatos, mas Ele conhece a motivação que leva à existência dos fatos. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 6,30 o seguinte: ouve dos céus, ó Deus, o lugar da tua habitação, e perdoa e trata cada pessoa conforme ele merece, uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, tu conheces o coração do ser humano. Ele vai dizer a Davi: eu sou aquele que esquadrinha a mente do meu povo e o seu coração, assim para dar a cada um segundo os seus caminhos. Jesus Cristo sabe não somente aquilo que você faz, mas Ele sabe o porquê você faz. Ele conhece a motivação do seu coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. E às vezes nós estamos preocupados mais em demonstrar aparência do que essência. Estamos mais preocupados com fatos do que com evidências verídicas daquilo que realmente nos leva a cometer e a fazer os fatos. Mas eu quero lhe dizer que Deus não se engana. Porque Ele não vê como o homem vê, porque o homem só olha a aparência, mas Deus vê o interior de cada um de nós. E aí, por conhecer as nossas obras, Ele vai dizer à igreja de Laodiceia o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras, e que tu não és nem frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O problema da igreja de Laodiceia não era questões doutrinárias, porque em outras cartas, como a igreja de Sardes, Jesus Cristo julgou questões doutrinárias. Não era problema de pecados escondidos ou mesmo doutrina de Balaão. Não, Laodiceia não tinha problema com uma mulher chamada Jezabel. Laodiceia não tinha problemas com os falsos apóstolos. Laodiceia não tinha problema com os falsos obreiros. O problema da igreja de Laodiceia era a sua falta de intensidade no servir a Deus. O que Jesus Cristo vai reclamar com essa igreja não é um desvio doutrinário, mas sim um desvio de conduta, um desvio de busca em verdade, em espírito, a face do Senhor. Porque és morno. Tu não és nem quente nem frio, tu és morno. E porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra de Jesus Cristo,
Porque de todas as igrejas, Laodiceia foi a única que não teve nenhum tipo de elogio. Laodiceia não foi a única que não teve nenhum tipo de parecer produtivo daquilo que ela estava fazendo. Pelo contrário, ainda que não houvesse acusações, não houve também aprovações. O Senhor disse o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras, e tu não és nem quente e nem frio. Tu és morno. Quiseras que fosse frio ou quente, mas que porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é sério. A palavra que Jesus Cristo vai dar à igreja de Laodiceia, ela está dentro de um contexto da onde se situava a cidade. Você vai ver lá na carta escrita aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 13, que Laodiceia fazia parte do aglomerado de 3 cidades importantes, e Laodiceia era a cidade mais rica das 3, juntamente com Colossos e Herápolis. E ali de Herápolis, ela recebia ali um sistema de abastecimento de água, onde essas águas, elas eram frias. E de Colossos, ela recebia um sistema de abastecimento de água, onde essas águas eram quentes. E o que acontece é o seguinte, que as águas que eram frias da cidade próxima a Laodiceia, ela era refrescante, ela matava a sede, ela ajudava e saciava a sede dos viajantes. As águas quentes de Herápolis, elas eram medicinais, elas curavam doenças, eram tratadas, as pessoas tinham aquelas águas como águas para tomar banhos térmicos, para diversas propriedades que sejam benéficas ao corpo. Mas as águas de Laodiceia não eram nem fria e nem quente, eram mornas. E por serem mornas, não tinha nenhum proveito imediato. Se alguém tentasse bebê-las das suas fontes, sentiria náuseas, enjoo. E é isso que Jesus Cristo está falando para a igreja de Laodiceia. Aquilo que você produz, quando chega para mim, me causa náuseas, me causa enjoo, e por conta disso, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tu não és nem quente, tu não és fervoroso, tu não és intenso na sua busca, seu cuidado para comigo, seu serviço ao meu favor, sua busca em prol do reino, não é de produtividade nenhuma. E aí o Senhor falou o seguinte: era melhor que você fosse frio do que ser morno. Qual a característica de uma pessoa morna? Eu fiz algumas anotações aqui para a gente compartilhar. Uma das primeiras características de uma pessoa morna é uma pessoa que iniciou a sua caminhada na fé, mas não progrediu. Ou seja, da maneira que começou, ela se estagnou. A chama do primeiro amor acabou e ela não avançou. Isso é, ela se estagnou no meio do caminho e a sua vida não progrediu, não evoluiu, não cresceu. As suas águas, o caminho estão apenas nos seus pés, e com isso ela não avançou para águas mais profundas. Uma pessoa morna é uma pessoa que talvez um dia já tenha tido o seu coração embraseado pelo fogo do Espírito, mas no entanto no decorrer da sua caminhada cristã se permitiu esfriar na fé e hoje vive apenas com aquilo que passou, mas no entanto não tem mais nada na sua vida. Sabe aquela pessoa que é saudosista? No passado eu orava, no passado eu jejuava, no passado eu lia a Bíblia, no passado eu estava frequente em todos os cultos, no passado eu atuava na obra de Deus, eu era o primeiro a me apresentar, eu era sempre voluntário, estava sempre à disposição, todos os cultos eu estava na igreja, eu era intenso na minha busca da minha adoração e a intimidade com Deus. Mas passou. A pessoa era, mas não é mais. A pessoa buscava, mas não busca mais. A pessoa sentia a presença de Deus, mas não sente mais. A pessoa falava com mistérios de Deus, mas agora não fala mais. Passou.
aquilo que ela viveu no passado não tem valor nenhum no presente. Outrora ela é intensa, agora ela é indiferente. Crente morna. Uma pessoa morna é uma pessoa apática espiritualmente. No ambiente de culto, no momento da adoração, no momento do louvor, da exaltação, no momento da ministração, Deus fala com o irmão do lado, Deus fala com o irmão da frente, Deus fala com o irmão do outro lado, Deus fala com o irmão de trás, mas ela é a única que não ouve nada. Deus está falando, mas ela não está ouvindo. O louvor está subindo, mas ela não está adorando. Deus está visitando, mas ela não está sentindo. Ela fica na igreja como se fosse um ambiente qualquer. Ela não entende que Deus está presente na casa. E quem é sensível sente a presença dele. Mas quem é morno fica só olhando. E muitas vezes julgando o comportamento do outro. Quem é você para julgar a maneira que o outro adora? Quem é você para julgar a maneira como Deus visita? Deus, ele age de maneira multiforme, a graça dele, ela é multiforme. Deus não trabalha dentro dos seus padrões intelectuais, daquilo que você entende como as suas crenças limitantes. Eu quero lhe dizer que Deus é livre e soberano para agir da maneira como ele quer. O problema não é nós sermos intensos na busca, o problema é nós sermos apáticos nessa busca. Uma pessoa morna é uma pessoa que substitui facilmente o fogo do Espírito Santo por um gnosticismo mascarado de conhecimento bíblico cristão. Isso é, ela deixa de ser um crente espiritual para se tornar apenas um crente intelectual. Ela acredita firmemente que quanto mais ela lê livros diversos, mais ela tem conhecimento de Deus. Ela acredita que quanto mais ela sabe de teologia, de escatologia, pneumatologia, soteriologia, a martiologia e todas as gias que existem no mundo acadêmico teológico, mais ela conhece Deus. Eu quero lhe dizer que não, isso é um engano do diabo. O seminário está cheio de pessoas vazias de Deus. Sabe por quê? Porque nada substitui a experiência da conversão. Nada substitui a experiência com Deus. E o problema hoje é que as pessoas estão querendo buscar Deus através de literatura e, no entanto, não são capazes de buscar Deus em oração. É por isso que o coração não tem fervor. É por isso que a sua oração não sobe, não passa desse teto. É por isso que quando Deus está falando, você não ouve, porque você se tornou um crente morno, intelectual, que acredita que os seus conhecimentos podem te levar a algum lugar. Eu quero lhe dizer o seguinte: somente a experiência profunda com Deus, através da obra regenerativa do Espírito Santo, promovendo em mim e você um novo nascimento, é o que nos permite sermos salvos. Aquele cego do tanque de Siloé, que você conhece a história, daquele moço que era cego de nascença, Jesus Cristo cuspiu no chão, fez lodo, aplicou nos seus olhos, mandou que ele fosse até o tanque de Siloé, lavasse os seus olhos, e quando ele volta enxergando. Os fariseus, os teólogos, os teóricos da época, os detentores da lei, eles olharam para ele e falaram o seguinte: olha, dá glória a Deus, porque esse homem que te curou, ele não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele não curaria num sábado. Aquele homem, ele não conhecia ainda esse Jesus como nós conhecemos. Jesus Cristo o havia curado, mandou ele se lavar, mas não deu nenhuma instrução a ele. Mas ele testemunhou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, se ele é pecador, não sei, porque eu sei que Deus não ouve a pecadores. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. E isso faz toda a diferença. Talvez você não saiba todos os vernáculos sagrados, todo o contexto teológico pelo qual a Bíblia foi escrita, mas você sabe uma coisa, isso você tem por convicção. Um dia você estava lá no lamaçal do pecado, e Jesus Cristo, sem você fazer nada por merecer, Ele foi até o seu encontro, te tirou de lá, te deu uma vida nova, te colocou aqui na igreja, e você agora é um novo homem, uma nova mulher, um filho de Deus. E outrora o seu destino era o inferno, mas agora você carrega a convicção de quando os seus olhos fecharem aqui na terra e a sua respiração acabar, você vai abrir os olhos diante do nosso Deus nos céus.
Grave isso. Se você esquecer de tudo aquilo que eu falar. O Evangelho não é sobre o quanto você sabe. O Evangelho é sobre o quanto você vive. Evangelho não é o quanto você sabe, é sobre o quanto você vive. Porque tem muita gente que sabe muito de oração, mas não ora. Sabe muito de teologia, PhD em divindade, mas no entanto não tem experiências com Deus. Evangelho não é sobre o quanto você sabe, Evangelho é sobre o quanto você vive, e isso faz toda a diferença na nossa vida. A igreja de Laodiceia, ela não tinha problemas teológicos. A igreja de Laodiceia tinha um problema de apatia espiritual. Ela era morna. E Deus odeia pessoas mornas, pessoas que não têm intensidade, que não buscam a Ele com sinceridade, que não ardem o coração na sua presença, que não sentem a sua presença quando Ele se manifesta. Deus abomina pessoas mornas. E Ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor odeia esse tipo de culto. Isaías escrevendo, ele vai dizer o seguinte: olha, quem dera houvesse alguém que fechasse a porta do templo, para que não mais se oferecesse incenso sobre o meu altar. As luas novas, vossos sábados, quem vos requiriu tal coisa? Quando trazeis a oferta, eu a rejeito. Quando vocês fecham os olhos para orar, eu não vos ouço, porque o que vale é o ajuntamento solene, misturado com a iniquidade. Deixai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, e aí sim eu vou me agradar de vocês, porque o vosso culto eu não recebo. O problema de Laodiceia era a sua apatia espiritual e sua mornidão, que estava nauseando o nosso Senhor Jesus. E ao entender isso, nós vamos ver o porquê que Jesus Cristo continua escrevendo agora contra essa autossuficiência de Laodiceia. Os perigos que Laodiceia agora vai sofrer, demonstrados aqui por João na sua carta, sobre a sua autossuficiência. Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Ela ficava no centro de uma rota comercial muito importante. Ali havia bancos aonde, por causa de uma encruzilhada de rotas comerciais que expandiam-se para o mundo, permitiam que as pessoas ali trocassem dinheiro, fizessem permuta, fizessem várias negociações. Além disso, Laodiceia tinha um importante centro têxtil. Ela é responsável por uma das fabricações da lã negra, uma lã assim de altíssimo valor e importância para o mundo de então. Laodiceia era uma cidade afamada pelas suas roupas. Laodiceia era como se fosse uma Milão da atualidade. Laodiceia também tinha uma escola de medicina que produzia ali um colírio, um unguento que praticamente restaurava a vista de todos aqueles que usavam. E por causa dessas questões, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica e abastada. Quando houve uma destruição, uma catástrofe natural, no ano 60 depois de Cristo, todas as cidades à volta, Colossos, Hierápolis e todas as demais, precisaram de ajuda do Império Romano para se reconstruir, como que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Laodiceia não, falou assim: nós não precisamos de nada, nós temos suficiente para nós nos reconstruirmos quantas vezes nós formos destruídos. E ela se reconstruiu sozinha. Os moradores da cidade de Laodiceia, eles tinham essa falsa segurança de que o dinheiro, de que a sua importância, seu status social, o seu comércio lhes proporcionava tudo. E sabe qual é o grande problema? A igreja de Laodiceia incorporou esse mesmo pensamento. Incorporou esse mesmo pensamento de autossuficiência. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, nós nos bastamos, somos prósperos, bem-sucedidos, temos dinheiro, temos saúde, temos as melhores roupas, temos os melhores negócios, não precisamos de nada. Aí Jesus Cristo diz aí no versículo 17, como dizes? As afirmações
de Laodiceia acerca de si mesmo refletiam, na verdade, o estado espiritual dela. Ela mentia para si mesmo, dizendo: olha, rico estou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Laodiceia, ela alardeava dizendo para si mesmo: olha, rico estou enriquecido, de nada tenho falta. Ela dizia isso para si mesmo, sabe? Aquela igreja autossuficiente, autossustentável, que não precisa de nada de ninguém, nem de Deus elas precisavam. Na cabeça deles. Como dizes? O problema, sabe qual é? É que você pode enganar a si mesmo. Você pode enganar até os outros. Mas você nunca pode enganar aquele que é o Amém, cujos olhos são como chamas de fogo, e ele anda nos meios dos catiçais, e a ele você não pode enganar. A ele você não pode enganar. Talvez as pessoas possam olhar para a sua vida e achar a sua vida perfeita. Olha, como você é bonitinho, como você se veste bem, como você fala bonito, como sua família é perfeita. Talvez você diga para os outros: olha, eu não preciso de nada, porque eu tenho o suficiente. Talvez você só esteja enganando a si mesmo, porque a condição financeira de Laodiceia proporcionava isso aos seus membros, uma estúpida sensação de autossuficiência, aonde eles acreditavam que não precisavam mais de nada. Só que aí Jesus Cristo falou o seguinte: olha, não é assim. Não é assim. A sua riqueza não pode proporcionar aquilo que é mais importante, que é a segurança da vida eterna. Já parou para pensar que às vezes nós organizamos as nossas vidas como se fôssemos viver eternamente aqui? Parece que nós nos planejamos para tudo e para todos. Tem gente que tem plano para os próximos 50, para os próximos 100 anos e nem vai viver isso. Acha que vai passar a eternidade aqui na terra. Eu quero dizer que a sua vida é um sopro, e você não sabe nem se você vai sair vivo desse culto. Jesus contou uma parábola lá em Lucas capítulo 14, versículo 15, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que eu vou lê-la para você, aonde ele diz o seguinte: olha, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. E ele propôs uma parábola dizendo: a herdade do homem rico produziu em abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher todos os meus frutos. E ele disse consigo mesmo: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens depósito e muitos bens para muitos anos, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros, mas que não é rico para com Deus. A sua riqueza terrena, seus bens, seu status, isso não pode lhe comprar um lugar no céu. Foi por isso que Jesus Cristo falou assim: ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não destrói, aonde os ladrões não podem chegar. O problema é que nós estamos invertendo as nossas prioridades, estamos buscando apenas os nossos interesses terrenos e esquecendo que a nossa vida aqui é um sopro e a qualquer momento ela pode se findar. Então nós deveríamos estar muito mais preocupados com a eternidade, com o galardão que nós vamos receber quando ao toque da trombeta Jesus descer para arrebatar a sua igreja. A Bíblia vai dizer o seguinte: aqueles que esperam de Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. E a igreja parece que mudou o discurso.
criticamos tanto a Igreja Católica no passado por vender terreno no céu. E hoje, muitas igrejas ditas evangélicas estão vendendo o céu na terra. Estamos esquecendo que aqui estamos de passagem. Aqui estamos de passagem, a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo pode voltar. E se Ele não voltar, talvez você possa ir. E aí o que Jesus Cristo falou acerca daquele homem rico, que só pensava consigo mesmo, naquilo que ele estava vivendo no presente. Louco, se essa noite te pedirem a tua alma, o que tens tu preparado e para quem será? Os laodicenses estavam vivendo assim. Aos olhos humanos, aquela congregação se enxergava como rica, abastada e tão realizada ao não precisar de nada. Mas aos olhos do Senhor, aquela igreja era vista como uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Jesus que fala assim: olha, vocês estão dizendo que ricos são, mas vocês não sabem que vocês são desgraçados, pobres, miseráveis, cego e nu. A condição espiritual dos laodicenses é totalmente oposta à sua condição física material. Materialmente elas tinham tudo, mas espiritualmente elas não tinham nada. E aí eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de santidade para com Deus? Como está o seu ministério para com o Senhor? Como está a sua vida que Deus lhe confiou? Laodiceia era chamada por Jesus Cristo de desgraçada. Desgraçada é uma pessoa completamente desprovida de graça. Miserável e pobre são diferentes. Pobre é alguém que tem falta de recursos monetários, mas miserável é um estado de miséria e extrema pobreza, onde a pessoa não dispõe de recursos mínimos para a sua própria sobrevivência. Mas ele diz mais: não somente desgraçado, pobre, miserável, vocês são cegos. Laodiceia perdeu a visão espiritual, não enxergava mais nada de Deus. Sabe o que é isso? Quando a Bíblia fala sobre visão, está falando sobre fé. 2 Coríntios 4:4 vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Ou seja, uma pessoa cega não consegue enxergar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma pessoa cega não consegue ver, ela não tem fé, ela pode até possuir crenças. Esse era o grande problema de Laodiceia. Era uma igreja dita cristã. Se você for ler a carta de Colossenses, no capítulo 4, versículo 13, quando Paulo saúda as 3 igrejas, a partir da carta de Colossos, ele vai falar bem da igreja de Laodiceia. Algo que totalmente, num curto espaço de tempo entre Paulo e João, não se passaram 50 anos, e agora o quadro é totalmente diferente. Por quê? Porque os laodicenses, eles perderam a fé, ainda que mantivesse o seu sistema de crenças. Tem muita gente que é assim, é dogmático, tem um sistema de crenças. Se você perguntar, você crê em Jesus Cristo? Crê em Jesus Cristo. Você crê em Deus Pai? Crê em Deus Pai. Você crê no Espírito Santo? Crê no Espírito Santo. Você crê na vinda do Senhor? Crê na vinda do Senhor. Você consegue entender toda a cosmovisão bíblica de tudo aquilo que é apresentado nas Sagradas Escrituras? Sim, eu consigo entender. Ela tem um sistema de crença, mas a sua crença é meramente intelectual, porque ela perdeu a fé. O problema dos laodicenses não era o quanto eles sabiam acerca de Jesus. Os problemas dos laodicenses é o quanto eles criam em Jesus. E isso é diferente. Uma coisa é você saber, outra coisa é crer. E os laodicenses, eles continuavam mantendo o seu sistema de crença, ao ponto de não ter desvios doutrinários na sua igreja. Mas, no entanto, eles perderam a sua fé. E aí eu te pergunto, como está a sua fé? Paulo, quando ele escreve ao Timóteo, no final da sua vida, ele falou o seguinte: Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada.
Mas eu estou tranquilo com relação a isso, porque eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, a minha fé eu levei até o fim. Eu vou entrar pelos portais das mansões celestiais com honra, porque a minha fé eu guardei até o fim. Sabe qual é a grande dificuldade? Jesus Cristo, ele falou no sermão, quando ele disse o seguinte, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Hoje nós estamos muito mais preocupados com os sistemas teológicos e crenças do que propriamente com fé. As pessoas sabem, mas não creem. Crer também é saber, mas no entanto uma não substitui a outra. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Você não é salvo pela graça mediante o quanto você sabe. E as pessoas estão confundindo isso. Laodiceia confundiu isso. E Jesus Cristo falou o seguinte: olha, vocês estão cegos espiritualmente e vocês não discernem nada de Deus. Porque a falta de fé impede que nós venhamos ter um discernimento espiritual. A Bíblia vai declarar isso, que o homem espiritual, todas as coisas se discernem, mas o homem natural não discerne nada. E tem gente que não discerne nada de Deus, não entende nada de Deus. Por quê? Porque ele pode até ter o seu sistema religioso, mas ele não tem mais fé. E não era apenas cegos, mas eles também eram nu. Jesus está falando para uma cidade, para uma igreja, aonde as pessoas eram bem reconhecidas pelas melhores roupas que vestiam. E ele está falando o seguinte para os laodicenses: olha, ainda que vocês se vistam com a melhor das grifes, vocês estão espiritualmente nus. E aí por isso que ele vai te aconselhar o seguinte: olha, eu aconselho, versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírios, para que vejas. Aí, me ajuda a pensar. Jesus Cristo falando assim: eu aconselho que compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que vistas e não apareça a tua nudez, colírios para que os seus olhos sejam ungidos e vocês consigam enxergar. Com certeza Jesus Cristo não está falando aqui de bens materiais, porque ouro eles tinham, vestes eles tinham, colírios eles tinham. Jesus Cristo está falando aqui de bens espirituais, aquilo que o dinheiro humano não consegue comprar. Mas se os bens espirituais só podem ser adquiridos por valores espirituais, e Laodiceia espiritualmente é uma desgraçada, pobre e miserável, como é que ela poderia comprar alguma coisa de Jesus? Como é que ela poderia comprar alguma coisa? É aí que está a questão. Diga comigo: graça. Pode dizer mais alto: graça. É o favor imerecido de Deus, aonde Ele nos dá, não por preço, mas por sua bondade e misericórdia. Isaías capítulo 55, versículo 1 diz assim: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, beba de graça das águas da vida. Aquilo que Deus tem para você é de graça. Não porque tenha sido de graça, mas porque Ele já pagou o preço por mim e por você no seu lugar. E aí eu vou caminhar para o final. E aí Jesus Cristo dá uma repreensão amorosa à igreja de Laodiceia, depois de todas essas chamadas. Acompanha aí o versículo de número 19. Ele diz assim: eu repreendo
e castigo todos quanto amo. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sabe o que Jesus Cristo está falando aqui? Apesar de você ser um desgraçado, apesar de você ser um miserável, apesar de você ser um pobre, cego, nu, prepotente, cheio de si, que acha que tem quando não tem, que acha que pode quando não pode, que acha que faz quando não pode fazer, ainda assim Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, eu te repreendo, mas não é porque eu te odeio. Eu te repreendo, não é porque eu quero te lançar no inferno. Eu te repreendo, é porque eu te amo, que eu quero que você realinhe a sua vida ao meu propósito e volte para a minha presença. Por isso ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eu quero te fazer entender aqui nessa noite que toda chamada de Deus ao conserto é um apelo amoroso do Senhor para um alinhamento de propósito nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que circunstâncias difíceis sobrevêm sobre nós. Não entendemos porquê que as provações vêm sobre nós. Muitas vezes nós estamos falando: Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Por que o Senhor permitiu eu chegar a esse ponto na minha vida? Senhor, o que eu fiz para merecer tal coisa? Talvez você não saiba, porque você não consiga nem discernir aquilo que você anda fazendo. Mas o Deus que te conhece, muito mais do que você mesmo se conhece, Ele sabe o que você precisa. E muitas vezes as privações e as provações que passamos na nossa vida são uma chamada de Deus, um castigo do Senhor, uma repreensão do Senhor, para que nós viemos nos alinharmos ao propósito dele para conosco. Jesus Cristo está falando o seguinte: olha, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. O fato de sermos provados, o fato de muitas vezes sermos castigados, não é porque Deus não nos ama, é pelo contrário, é porque Ele nos ama. A Bíblia diz o seguinte, olha, acerca de Davi, um homem que, amado por Deus, mas que vacilou demais na sua vida. Ele passou o que passou, e quando passou o que passou, ele aprendeu. E aí ele vai cantar no Salmo 119, versículo 17: antes de eu ser humilhado, eu andava extraviado, mas agora, Senhor, eu aprendi a tua palavra. No Salmo 119, versículo 71, ele diz o seguinte: olha, foi-me bom ter sido castigado, para que eu aprendesse os seus decretos. Davi estava dizendo o seguinte: olha, foi bom eu ter passado pelo aquilo que eu passei. Eu não sabia o motivo pelo qual eu estava sofrendo, não estava sabendo o motivo pelo qual eu estava sendo provado, mas após eu ter sido provado, meus olhos foram abertos, e agora eu vejo que eu estava desviado, e se o Senhor não ir lá e me traz com o seu amor, eu poderia fugir da sua presença. Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Sobreveio sobre ele uma calamidade tal que ele perdeu tudo, seus filhos, seus bens, perdeu seus amigos, mas no entanto, quando Deus restaurou a sua sorte, ele falou o seguinte: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te contemplar, Senhor. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas após passar por tudo aquilo que eu passei, os meus olhos te veem. Ou seja, a experiência que Jó teve com Deus, pós a sua privação, pós a sua provação, levou a ele para um nível mais profundo de comunhão com Deus. Eu quero lhe dizer o seguinte: não despreze a provação quando ela vir sobre sua vida, porque isso pode ser um cuidado de Deus para realinhar a sua vida ao seu propósito. E o escritor aos Hebreus, que é uma carta que eu amo muito, ele vai dizer no capítulo 12, versículos 5 e 6, depois versículos 10 e 11, o seguinte: estáis, pois, esquecido da palavra de encorajamento, que ele mesmo vos dirige como a filhos, dizendo assim: meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, porque o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho.
Eu quero lhe dizer, Deus não é leviano, como muitos pais que existem por aí, que não põem limite nos seus filhos, não dão educação e não preparam eles para a vida, nunca lhes dizendo não. Deus, pelo contrário, por amar você, Ele te educa, Ele te repreende, Ele te castiga quando necessário, Ele te chama para o centro da sua vontade, para que você venha entender que você é filho, porque se você não fosse filho, Deus não trataria como você como um trem tratado. O versículo 10 ainda vai dizer o seguinte, olha, porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que lhes bem parecia ser melhor, mas no entanto Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. E com efeito, toda correção, no momento quando ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que são disciplinados. A palavra de Deus para mim e para você é a seguinte: nós precisamos sermos zelosos do bem e arrependermos do nosso pecado. Aprender com a lição, porque isso pode estar te custando caro demais. E realinhar os nossos caminhos com a presença do Senhor. Voltarmos para Deus com jejuns, lágrimas e mudanças de atitude. O propósito de Deus muitas vezes na aprovação é deixar que o Espírito Santo nos aqueça o nosso coração novamente, para que venhamos deixar que a chama do amor de Deus arda novamente em todo o nosso ser, para que nós não venhamos mais limitarmos Deus em sua presença em nossas vidas, para que nós venhamos viver o Evangelho de maneira intensa, apaixonada, para que nós venhamos ver verdadeiramente o Evangelho fazendo diferença na nossa vida. E agora eu vou terminar. O versículo número 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Na maioria das vezes, PH, em que nós falamos esse versículo, usamos ele em tom evangelístico, para falar àquele que não crê que Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração, pedindo a oportunidade para entrar na sua casa e ter comunhão contigo. Sim, é válido, mas no entanto esse versículo foi escrito para uma igreja, foi escrita para um pastor, aonde ele diz assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus Cristo está batendo a porta do nosso coração, e se Ele bate, é porque Ele não força. Ele não vai forçar a sua opinião, Ele não vai forçar os seus sentimentos, Ele não vai forçar uma decisão. Ele bate porque espera que você abra a porta. Ele bate porque Ele quer entrar novamente no seu coração. Ele bate porque Ele provavelmente está do lado de fora. E a porta do nosso coração, ela não tem fechadura pelo lado de fora, ela só tem fechadura pelo lado de dentro. E como é que Ele bate? Talvez você possa me perguntar, e aí eu vou te responder. Cada mensagem pregada, cada mensagem ensinada, cada louvor cantado que toca o nosso coração, cada testemunho, cada prova, cada privação, cada luta que se levanta na nossa vida, é a maneira muitas vezes sutil, ou às vezes escancarada, de Jesus dizer o seguinte: olha, eu estou batendo a porta do seu coração, porque eu quero entrar novamente na sua vida. Eu estou batendo a porta do seu coração, porque eu quero entrar novamente na sua vida. Talvez você não perceba que há muito Jesus Cristo já não esteja mais na sua vida, e você está escancaradamente vivendo como se Ele ainda tivesse. Eu quero lhe dizer, hoje Ele está batendo a porta do seu coração, está pedindo oportunidade para entrar na sua vida, para mudar o quadro da sua realidade, para transformar a sua família, para novamente estar em comunhão contigo. Convido a igreja a ficarmos de pé. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Eu falo muito sobre essa palavrinha ser,
porque ela é um advérbio de condicionalidade. Ou seja, se alguém ouvir a minha voz. E aí Jesus Cristo vai encerrar dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando. A questão é, você está ouvindo? Porque Ele está dizendo, eu estou batendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão. Estou dizendo que o Espírito Santo, Ele quer ter comunhão com você novamente. Ele quer restaurar essa comunhão muitas vezes perdida, que um dia você teve, que hoje você não tem mais. Talvez você seja uma pessoa saudosista, que viva das experiências do passado. Eu quero dizer que aquilo que passou, passou. Deus quer te dar experiências novas hoje, agora. Deus quer entrar na sua vida, Ele quer ter comunhão contigo. A questão é, você quer ter a sua comunhão restaurada com o nosso Deus novamente? Só depende de você. Porque esse Deus que te ama, Ele vai continuar batendo até você abrir. Até você abrir. E aí o meu convite para você, abra a porta do seu coração essa noite. Porque Jesus Cristo, Ele fez uma promessa para aqueles que abrirem a porta do seu coração. Ele disse o seguinte: olha, ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ele quer fazer de você um vencedor. E quando eu falo um vencedor, não é aquele que ganha, mas é aquele que suporta até o fim. Deus quer te dar forças para você ir até o fim e vencer tudo que tiver pela frente e terminar a carreira guardando a fé, para que você possa entrar às portas dos céus com honra. Eu vou convidar o pastor Márcio para estar subindo aqui à tribuna e estar fazendo esse momento de oração com a igreja. Mas o meu desejo do meu coração é para cada um de nós não venhamos sair daqui essa noite da mesma maneira que entramos, porque o Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. E se você abrir essa porta, hoje Jesus Cristo entra na sua vida e você vai ver tudo aquilo que Deus pode fazer quando Ele entra na nossa vida. Pastor Márcio.